Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada, meus queridos irmãos, por vocês estarem aqui comigo, para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Vamos fazer oração como a gente sempre costuma fazer. Antes disso, eu peço aos irmãos que se inscrevam no meu canal, dê um likezinho se gostar da ministração, compartilha com um amigo, coloca um comentário que eu fico muito feliz e gosto muito de estar respondendo ali os irmãos. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Vamos orar. E eu sei que o Senhor vai falar conosco, porque o Senhor sempre fala, o Senhor é bom o tempo todo. Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui na tua presença, Senhor, humildemente, Senhor, te pedindo a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, Senhor, porque somos cheios, Senhor, de iniquidade e de corrupção. Mas confiamos em Ti, na Tua bondade, na Tua misericórdia para conosco. Nos limpa, Senhor, de todo mal. Tem misericórdia das nossas vidas. Abençoa cada um de nós, Senhor, e fala conosco através da tua palavra, que a tua palavra promova em nossas vidas uma regeneração, uma transformação, uma mudança de dentro para fora. Em nome de Jesus, eu oro a ti, Pai Celestial, e desde já eu te agradeço pelas tuas bênçãos, pelo sangue de Jesus derramado, pela misericórdia que o Senhor tem para conosco. Te peço ainda, Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, cada pessoa que passar por esse vídeo. Que o Senhor fale com ela profundamente, Senhor. Que o Senhor restaure a vida dela. Que o Senhor conceda os desejos do coração dessa pessoa, Senhor. Segundo a tua vontade, teu querer em nome de Jesus. Transforma a vida dela, da família. Liberta, salva, opera, Pai. Em nome de Jesus. Abre as portas, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus de misericórdia. E o Senhor não nega bem algum àqueles que andam na retidão. Nos transforma para que sejamos retos, Senhor, e dignos, ó Pai, de estarmos na tua presença, Senhor, e de clamarmos a ti e de obtermos as respostas vindas do céu, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, né? Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, nós vamos meditar hoje num texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 20, diz assim: vamos ler o primeiro versículo e depois a gente vai estar lendo alguns outros textos, como eu sempre costumo fazer, né, irmãos? Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Glória a Deus. A história que a gente vai contar hoje aqui para os irmãos já devem ter ouvido falar da história do rei Ezequias. É muito famoso o rei Ezequias, porque é aquele rei que o Senhor avisa para ele que ele ia morrer, ele estava com uma enfermidade, e o Senhor avisa que aquela enfermidade seria para a morte. Mas o rei Ezequias busca a face do Senhor, clama ao Senhor, chora diante do Senhor, e o mesmo profeta que levou a mensagem para ele, dizendo que ele iria ser recolhido, o profeta vai lá e diz: por causa das tuas lágrimas, olha, você vai ter os seus dias acrescentados. E a Bíblia diz que o Senhor acrescentou 15 anos para o rei Ezequias. Então, ele é muito famoso por essa história também. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de alguns eventos que podem ser encontrados, por exemplo, no livro de Isaías, o capítulo 36 e 37. Então, se os irmãos quiserem estar lendo ali, conferindo na palavra, e também no livro de 2 Reis, capítulo 18 e 19. Então, nesses dois textos da palavra de Deus, fala a respeito ali da história do rei Ezequias, tá? Então, que história aconteceu? Que história seria essa? Os irmãos, só para ilustrar, assim, contextualizar, Israel tinha sido dividido, né, em dois reinos. O reino de o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul tinha como capital Jerusalém e o reino do norte capital Samaria. Então, essa divisão obviamente vai enfraquecer, porque um reino quando se divide, a tendência é ele se tornar enfraquecido. E Israel estava sendo constantemente atacado por outros povos. Isso está constante na história do povo de Israel. Eles saem, por exemplo, do cativeiro no Egito e vão enfrentar inúmeros povos, né, inúmeras situações. E mesmo depois do período dos reis, ali que começa com Saul, vai acontecer muitos eventos em que Israel vai ter que estar lutando contra adversários. E nesse contexto aqui da história do rei Ezequias, aliás, é uma coisa importante de se ressaltar, Ezequias foi um dos poucos reis de Israel que foram reis piedosos, reis tementes a Deus, né? Ele foi uma das exceções ali. A grande maioria dos reis de Israel foram reis, assim, bastante perversos e que muitas vezes se afastaram dos caminhos do Senhor, seguindo os mesmos caminhos de reis pagãos. Então, adorando falsos deuses, levantando
altares, fazendo muitas coisas que desagradavam ao Senhor. E Ezequias ele vai se destacar porque quando ele começa a reinar, ele vai fazer assim, ele vai mudar muitas coisas, ele vai tentar restabelecer culto ao Senhor, ele vai fazer muitas coisas que vão ser positivas, né? Porque ele tenta uma conciliação com Deus e ele tenta andar nos caminhos do Senhor. Só que enquanto o rei Ezequias, que era o rei de Judá, tinha esses princípios, o rei, por exemplo, de Samaria já não era dessa forma. E para piorar tudo, havia o Império Assírio, já tinha se lançado sobre Israel e estava conquistando muitas cidades. Do Reino do Norte, Samaria já tinha sido dominada ali pelo imperador Senaqueribe, os assírios já tinham tomado conta. E agora, o rei Ezequias ele tenta até fazer alguns acordos lá, pagar impostos, né? Tirar coisas do tesouro do reino de Judá para poder pagar para o rei Senaqueribe, mas nada disso aplacou aquele homem que queria mais e mais poder e fazer mais e mais conquistas. Então ele começa a cercar e tomar as cidades do reino de Judá. Ele tinha tomado muitas cidades que a Bíblia fala. E aí chegou num ponto que vai chegar até Jerusalém. E diante desse quadro, para piorar tudo, Ezequias ele começa a receber informações de pessoas enviadas pelo rei Senaqueribe de que não adiantava ele resistir, que ele iria sentir o peso do exército assírio. E aí, como ele não tem mais o que fazer, porque ele tentou humanamente, ele tentou com as suas próprias forças resolver a situação de uma maneira diplomática, digamos assim, né? Fazendo esse acordo, pagando imposto, mas isso não adiantou. Irmãos, muitas vezes nós tentamos com as nossas próprias mãos tomar a direção das coisas, o rumo das coisas. Mas quando nós conhecemos a Deus de perto, a esse Deus de Israel, nós temos que entender, meus queridos irmãos, que nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor, estar aos pés dele, porque é através da oração, meu irmão, que nós vamos obter a resposta e a solução para as nossas crises, irmãos, para os nossos problemas. Nós devemos descansar no Senhor e depositar tudo nos pés do Senhor. Então, eu quero falar para os irmãos a respeito de algumas atitudes do rei Ezequias e essa aplicação dessas atitudes de Ezequias para a nossa vida pessoal. Então, quando Ezequias vê que não tem jeito, que ele está sendo afrontado, inclusive ele vai receber cartas do rei Senaqueribe falando para que ele se rendesse, que não adiantava ele confiar em Deus. Então, para piorar tudo, Senaqueribe ele ainda vai afrontar ao Senhor. Ele vai blasfemar, ele vai zombar de Deus. Ele vai dizer que o Deus de Israel não era capaz de dar solução para aquele problema. Ele vai afrontar, ele vai zombar de tal maneira, e vai dizer: não adianta procurar esse teu Deus aí, porque os deuses das outras nações que eu subjuguei, eles também clamaram para os deuses deles. E os deuses deles não fizeram nada. E eu os subjuguei. E não adianta você, porque esse Deus seu aí não vai fazer nada. Ele zomba de Ezequias. Então, diante desse quadro, o que restou para Ezequias? Se os recursos que ele tinha já estavam esgotados e ele sabia que não teria como ele sobreviver à ação daquele rei impiedoso. Então, Ezequias vai fazer o quê? Ele vai, diante daquela situação, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes diante do Senhor. E isso é literal, né? Naquele tempo era comum, quando eles queriam se humilhar diante de Deus, eles rasgavam as vestes, vestiam um pano de saco, colocavam cinza na cabeça, e ele estava ali se humilhando. Ele faz isso e ele também vai à casa do Senhor, porque, irmãos, é na casa do Senhor que nós obtemos as respostas que nós precisamos para as nossas dificuldades. Eu sempre costumo dizer para os irmãos que quando a gente está na casa de Deus, os irmãos que estão ali, eles estão no mesmo propósito, que é adorar ao Senhor, orar, buscar a face do Senhor. Então, são muitas pessoas reunidas. E a Bíblia é muito clara em dizer que quando algo é ligado na terra, é ligado no céu. Então, quando tem muitas pessoas no mesmo propósito, com o mesmo objetivo comum, como nós vamos dizer que o Senhor não está ali? Se quando há pessoas clamando para o Senhor, a Bíblia diz que quando tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, não que seja só esse número, né? Quanto mais quantidade de gente buscando o Senhor, melhor.
Quem dera que todo mundo estivesse prostrado diante do Deus de Israel, diante do Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, não é assim, irmãos. A gente tem uma grande maioria do nosso planeta, que tem bilhões de pessoas, que estão afastadas de Deus, que vivem ainda de maneira impiedosa. Mas, irmãos, ainda existe um remanescente, ainda tem um grupo que é fiel a Deus, que ainda busca a face do Senhor. Então seria maravilhoso se todo esse planeta se rendesse diante dos pés do Senhor Jesus, né, do seu poder, da sua onipotência. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quais seriam essas atitudes do rei Ezequias? É como eu falei para os irmãos, o contexto ali, essa história se passa no século 8, então antes de Cristo, e é um contexto assim. Judá, então, estava sob a ameaça agora de Senaqueribe, que já tinham conquistado muitas cidades, que já tinha tomado o reino do norte, que já estava, né, não tinha para ninguém. Ele estava ali se achando, Senaqueribe se achando o máximo. Mas o rei Ezequias, ele vai buscar o Senhor. Ele se rasga diante da presença do Senhor, se humilha na presença do Senhor. E a atitude dele vai buscar a Deus. A primeira atitude do Ezequias vai ao templo. Então, ele não só tomou esse posicionamento dentro da casa dele, na vida pessoal dele, de se humilhar diante de Deus, né? Como ele também vai fazer isso publicamente. Então, quando você vai à casa do Senhor, você está expondo publicamente que você está ali submetida a um Deus todo-poderoso. Você está ali diante de um Deus, ó, eu estou aqui publicamente dizendo que a solução para o meu problema, a resolução das minhas dificuldades, das minhas dores, das minhas enfermidades, das minhas angústias está nos pés do Senhor. Eu vim à casa dele para botar as minhas debilidades, as minhas deficiências, as minhas dificuldades, as minhas necessidades aos pés do Senhor. Então, Ezequias, ele primeiro faz isso pessoalmente, né, rasgando as suas vestes, e depois ele vai à casa do Senhor, ele vai ao templo. Isaías 37, 1 diz assim, ó: tendo o rei Ezequias ouvido isso, quer dizer, ouvido aquelas notícias daquele rei que estava zombando dele, ele rasga as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Olha a palavra do Senhor falando conosco, irmãos. O Salmo 27, 4 diz assim, ó: uma coisa pedi e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Irmãos, é na casa de Deus que nós aprendemos. Eu sei que tem situações que nos impossibilitam, às vezes, de irmos à casa de Deus. Isso acontece. Por isso que é importante a gente ter a ministração da palavra nos meios de comunicação, na internet, né? Instagram e outros canais de comunicação. Eu uso aqui principalmente o YouTube. Eu não sou muito de rede social, os irmãos que me conhecem sabem, né? Eu às vezes não respondo, me perdoem, irmãos, quando eu não respondo vocês lá no Facebook, no Instagram, porque eu não mexo muito ali. Eu só, às vezes, coloco assim uma divulgação quando eu vou ministrar em alguma igreja, quando algum irmão assim que é amigo meu conhecido tem alguma programação na igreja, né, que eu vou estar lá junto com os irmãos ajudando, orando, adorando o Senhor. Aí eu coloco lá, eu uso para isso. Então, dificilmente eu estou ali respondendo, né? É mais fácil eu responder os comentários do YouTube, inclusive. Mas, irmãos, é muito importante os meios de comunicação, mas é muito importante nós estarmos na casa do Senhor, né? Como diz ali o salmista, né? Que nós façamos essa oração, que a gente busque o Senhor e que a gente possa morar na casa do Senhor todos os dias. Eu acho lindo, irmão, quando eu vejo aquelas irmãs idosinhas que eu amo. Beijo para vocês, minhas irmãs queridas. Eu não vou falar o nome de todos aqui, porque eu posso esquecer de alguma e deixá-las tristes, mas assim, e tem muitas que assistem ao canal, né, as ministrações, e eu amo vocês, minhas queridas. E eu acho lindo, irmãos, quando eu vejo aquelas irmãs ali na casa do Senhor, porque eu sei que a idade, eu já passei do meio século de vida, então a gente já começa a ter assim algumas coisinhas, né? Uma saúde já, uma pressãozinha alta, a gente vai ao médico e tudo mais, mas a gente já tem umas dificuldades maiores, né? Não é como a cabeça da gente é jovem, né? Mas o corpo da gente já tá dando ali uma, né? Ó, já tá se manifestando ali. E quando eu vejo aquelas irmãs que têm 70, 80 anos, que estão na casa do Senhor, e às vezes eu falo, ah, Senhor, que eu possa chegar assim, Senhor, se eu tiver nessa idade, se eu chegar nessa idade, que eu possa ser como essas irmãs de estar aqui na tua casa. Mesmo assim, vindo, às vezes, caminhando com dificuldade, elas estão ali, irmãos. Às vezes com chuva, sabe? Enfim, vão caminhando até para a igreja.
E eu acho lindo isso. Então, que nós possamos ter esse privilégio, irmãos, de estar na casa de Deus, adorando ao Senhor, manifestando publicamente: olha, nós servimos a esse Deus que a Bíblia fala, nós servimos a esse Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira atitude de Ezequias foi o quê? Se rasgar na presença do Senhor e ir para a casa do Senhor. No segundo momento, Ezequias também ele vai ser encorajado pelo profeta. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente está na casa do Senhor, a gente encontra os profetas, é lá na casa de Deus que a gente encontra os profetas de verdade. A gente sabe que tem, né, os picaretas por aí, mas existem os profetas de Deus. E aí, Ezequias vai se encontrar com quem? O profeta Isaías vai falar com ele. E aí, o que a Bíblia diz lá em Isaías 37, 6, diz assim, ó, Isaías lhes disse, dizei isto ao vosso Senhor, que como Ezequias estava buscando a face do Senhor no templo de Deus, na casa de Deus, né, fazendo uma oração, clamando ao Senhor, o profeta vai dizer assim, ó, o Senhor disse, ó, diz para ele, ó, dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né? Glória a Deus. Não temas por causa das palavras que ouviste. Então, irmãos, é na casa do Senhor que os profetas de Deus falam conosco. E como que os profetas falam, irmãos? É só pessoalmente, assim como aconteceu aqui, que também acontece isso. De pessoas serem usadas assim, mas através da palavra de Deus. Porque quando nós estamos na casa do Senhor e ouvimos a palavra, irmãos, é tão maravilhoso a gente estar na casa do Senhor, que tem situações que eu vou à casa de Deus. Irmãos, da primeira leitura da palavra, o Senhor já começa a falar. O Senhor já começa a falar. O Senhor já fala, na primeira leitura, aí o irmão lê, é chamado assim, aleatoriamente. Não é combinado, não sabe que não é combinado. Irmão Joãozinho, exemplo, né? Vai lá, faz a leitura da palavra aqui pra gente, meu irmão. Aí o irmão vai lá, lê, Jesus já fala. Aí daqui a pouco o irmão chama alguém para dar uma saudação. A palavra novamente confirmando. Aí daqui a pouco vem a ministração da palavra. E o Senhor confirma novamente. E daqui a pouco o irmão vai dar a bênção apostólica e ainda fala mais alguma coisa da Bíblia que ainda fala com você. Então, irmãos, a maior profecia é na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela aprende, como o salmista diz, aprendendo no seu tempo. A gente leu ali Salmo 27:4. Olha ali, ó. Uma coisa pediu o Senhor, buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque nós aprendemos a palavra do Senhor na casa dele, ouvindo, indo à escola dominical, indo nos cultos de ensino, ouvindo a palavra de Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Então foi lá na casa de Deus que Ezequias vai ouvir a voz do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Segunda Crônicas 20, parte B, diz assim, ó, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Então, profeta de Deus, irmãos, quando a gente escuta, a gente prospera. Quando você escuta a Bíblia, que é a maior profecia, você prospera. Glória ao nome do Senhor. O terceiro ponto, irmãos, Ezequias, ele demonstra ser um líder de fé para o seu povo. Porque quando ele foi lá buscar o Senhor, ele sabia que não era só ele que estava em xeque. Era todo o povo de Jerusalém. Era toda aquela cidade. E ele sabia que não adiantava ter muro em Jerusalém. Ele sabia que ele precisava de algo sobrenatural de Deus. E o Senhor vai fazer isso. Glória ao nome do Senhor. Isaías 37:20 diz: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Então, o que estava, irmãos, ali não era só a questão do livramento que Ezequias precisava para ele e para o povo. Era também o nome do Senhor, porque aquele homem havia zombado. E você lendo o texto ali de Isaías 36:37, você vai ver isso, porque o Senhor vai falar exatamente isso para aquele homem. Olha o que diz aqui, vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, ó. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Vou ler só aqui o versículo da página do versículo, o capítulo 37, irmãos. 37, versículo 29, que diz assim, ó. Por causa da tua raiva contra mim e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Sabe o que o Senhor vai falar para aquele rei que zombou? E aqui a palavra é bem clara aqui, ó. Você estava zombando de mim. Por causa disso, o Senhor ouve a oração de Ezequias, mas o Senhor também tinha ouvido a zombaria daquele homem. Então, não pensem as pessoas que elas podem zombar de Deus e que elas vão ficar impunes. E principalmente quando tem um servo do Senhor orando. Irmãos, é muito importante nós orarmos, porque nós
nós temos adversários. E quando nós buscamos a presença do Senhor e clamamos a Deus, os nossos inimigos, eles são alcançados pelo anzol do Senhor. E olha o que diz aqui, ó: porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio. Quer dizer, o Senhor vai paralisar essa pessoa. Interessante que essa situação aqui de colocar o anzol no nariz era uma coisa que esse rei fazia com os prisioneiros dele, com aquele que ele transformava em cativos. Ele gostava de fazer isso. E o Senhor fala com ele: você vai voltar. E depois, no final da história, para fazer o resumo da ópera, irmãos, quando chega no desfecho dessa história, esse rei, ele não consegue nem guerrear, ele não fica aqui. Ele ouve uma notícia, porque o Senhor falou isso, que ele ouviu uma notícia que ele ia embora para guerrear em outro lugar. E quando ele chega nesse lugar, ele vai para o templo do Deus dele. Ele vai lá para o templo do Deus dele. E quando ele está dentro do templo do Deus dele, o Deus falso, o Deus pagão, os 2 filhos dele vão lá e matam, assassinam Senaqueribe. Ele é morto, irmãos. E ele não prevalece. E quem conhece a história aqui sabe que essa oração de Ezequias, não houve só a morte do rei, o fato do rei ter ido embora. Não foi só isso. A Bíblia diz que numa madrugada ali, o anjo do Senhor foi lá, naquele arraial, onde tinha 185 mil soldados de Senaqueribe acampados para poder atacar Jerusalém. Um anjo, um único anjo, foi lá e matou 185 mil daqueles inimigos de Jerusalém. Irmãos, é assim que Deus faz. Deus pega o teu inimigo com anzol, ele puxa, o Senhor paralisa ele, coloca freio nele. Sabe por quê? Porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o Senhor, ele é maravilhoso conosco. Então, meu irmão, Ezequias, ele vai receber encorajamento. Quando a gente vai na igreja, irmãos, e ouve a palavra do Senhor, a gente é encorajado a prosseguir, a saber que a gente tem um Deus que peleja por nós. Irmãos, se você se procurar a face do Senhor, se você buscar a face do Senhor, a Bíblia diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia também diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, ó, se humilhar, Ezequias se humilhou, e orar, ele orou, buscou a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Irmãos, isso é a Bíblia que diz, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor, é verdade. Então, Ezequias, quando ele se humilhou, quando ele buscou a face do Senhor, quando ele orou, ele foi ao templo, ele ouviu o profeta de Deus, ele foi encorajado. É na casa de Deus que nós recebemos o encorajamento através da palavra do Senhor, que é a nossa grande profecia, porque a Bíblia, irmãos, tem um dizer que diz assim, a minha avózinha falecida, já que está lá no céu com Jesus, ela dizia assim: a Bíblia, tinha isso na Bíblia dela, está escrito: a Bíblia fechada é um livro, mas aberta, Deus fala contigo, é a palavra de Deus. É muito conhecido esse dizer nessa frase. Realmente, irmãos, a Bíblia, pode olhar para ela numa estante fechada, é apenas mais um livro, mas quando você pega aquela Bíblia e você abre aquela Bíblia, é Deus falando com você. Porque Deus, ele é vivo através da palavra dele. Ele se manifesta conosco. O Senhor, ele é vivo, ele é eterno. Ele está no céu, no reino dos céus. Jesus enviou o Espírito Santo e ele também deixou a palavra dele para nós. Por isso, irmãos, que depois de tantos séculos, a gente ainda acha a Bíblia, mesmo que tenham pessoas querendo deturpar a palavra, mudar versículos, mas a Bíblia diz que ai daquele que trocar um tio que seja da palavra do Senhor. Ai daquele. E a Bíblia tem chegado em vários lugares da terra, chegado em vários lugares, porque a palavra de Deus, ela é a manifestação de Deus nas nossas vidas, porque quando nós lemos a Bíblia, é o Senhor falando. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Ezequias, então, era um homem de fé, e ele vai levar isso para o povo dele. Ele vai livrar o povo das mãos daquele inimigo, porque ele confiava no Senhor. Irmãos, o adversário, ele quer destruir a nossa confiança em Deus. Ele quer minar isso. Por isso que o diabo não quer que você vá na igreja, o diabo não quer que você ore, o diabo não quer que você leia a palavra, o diabo não quer que você louve o Senhor. O inimigo, ele não quer. Ele vai tentar o tempo inteiro colocar distrações na sua vida. Tem um vídeo que eu falo dos poços, né? Dos poços ali que foram entulhados. Nós não podemos deixar que o diabo, irmãos, entulhe os nossos poços com tudo isso que ele quer, com essas distrações do mundo. Porque hoje ele tem feito isso com o povo de Deus, né? Tentado nos distrair nas mídias, na internet, num montão de coisa, no apego ao dinheiro, numa disputa, quem tem um carro mais bonito, que a casa é mais bonita, que viajou não sei para onde, que fez isso e aquilo, e as pessoas começam a postar uma vida, irmãos, fútil, uma vida vazia, sem nada, sem nenhuma essência. É o verdadeiro joio
joio, porque a diferença do joio e do trigo, se você pegar as plantas para analisar, você já deve ter ouvido falar sobre isso, o trigo, ele tem substância dentro, mas o joio, ele é oco, ele é vazio, e o pior de tudo, ele é uma influência negativa para quem está à volta, porque a raiz do joio, ela se entrelaça no trigo, por isso que não pode o joio ser arrancado, porque se ele for arrancado, o trigo vai junto. Então, o zelo do Senhor, mas vai chegar numa hora, irmãos, que todos aqueles que não têm essência, que não têm substância, vão ser lançados no fogo, e quem é de Deus vai ser separado para o gozo eterno, como diz na palavra do Senhor. Os limpos, entra no gozo do teu Senhor. Nós vamos entrar no gozo do Senhor, no lugar de alegria, de paz, de tranquilidade, de regozijo, de presença do Senhor. Porque, irmãos, o inferno é um lugar sem presença de Deus. E o homem viver sem presença do Senhor é a pior condenação que se pode ter. Uma vida sem Deus é uma vida vazia, é uma vida escura, é uma vida triste, é uma vida de dor, de sofrimento. Uma vida com Jesus é uma vida de esperança, de expectativa, de sucesso, de eternidade. É uma vida, irmãos, de bem-aventurança. Bem-aventurança. Então, as promessas do Senhor, nós temos uma promessa para o porvir e nós temos uma promessa para aqui na terra também. Pode ser a pessoa vivendo na pior situação, irmãos. Na pior situação. Quantos testemunhos a gente ouve, né, irmãos? De irmãos que vivem em situação de pobreza mesmo, de pobreza, mas que tem uma paz, irmãos, que não tem dinheiro que compre. Não tem paz verdadeira, irmãos, só em Jesus. Não adianta a gente ter a geladeira cheia, irmãos, se a gente não tiver Cristo. Se Jesus não estiver sentado na mesa, irmãos, aquela comida pode ser um banquete que for, se Jesus não estiver ali na mesa com você, aquilo ali não é nada, não dá satisfação nenhuma, não dá prazer nenhum. Só Jesus nos dá satisfação, só Jesus nos dá prazer e nos dá verdadeira alegria. E mesmo em meio às tribulações e às dificuldades, nós temos a esperança, irmãos, da eternidade. Nós temos uma esperança e nós temos livramentos também. O Senhor também quer te dar livramento, irmãos. O Senhor quer te dar o escape. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Irmãos, Deus, ele se move quando nós buscamos a Ele de todo o coração. No Salmo 51:17 diz assim, ó: o sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não te despreza quando você busca Ele. Quando Ezequias orou ao Senhor para que ele não morresse, porque estava enfermo, que ele não morresse daquela enfermidade, o Senhor ouviu o clamor dele, a oração, o coração sincero, quando ele clamou pelo povo de Jerusalém, que estava ali cercado por aqueles inimigos. Ele já tinha conquistado mais de 40 cidades de Judá, agora estava ali a capital, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, mas é uma cidade amada por Deus. Glória a Jesus, louvado é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Irmãos, quando um homem, uma mulher, clama a Deus com o coração quebrantado e contrito, o Senhor responde. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. O Senhor não despreza. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus, Ele quer um coração arrependido, um coração sincero, um coração que perdoa, irmãos, porque as nossas orações, elas são atendidas quando nós perdoamos. Se nós não perdoarmos, irmãos, nós não seremos perdoados. Se nós não perdoamos, nós não teremos nossas orações ouvidas. Também perdoe, irmãos, seja limpo de coração. Tenha um coração quebrantado, um coração contrito, um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza, mas é um coração que perdoa, que ama o próximo, que não deseja o mal para o próximo. Glória ao nome do Senhor. Salmo 147, versículo 3 diz assim: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Ezequias, quando orou lá, né, pela enfermidade, o que o Senhor fez? O Senhor mandou o profeta assim, ó, diz para ele, faz uma pasta de figo e coloca sobre aquela ferida. Deus faz isso, irmãos. E ele foi curado. Você acha que foi a pasta de figo, irmão? Não, irmãos, foi o poder de Deus. Deus, às vezes o Senhor usa o médico, não foi o médico, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas a fulana usou aquele remédio e não funcionou, mas funcionou em você, por quê? Porque é misericórdia, irmãos, é a misericórdia de Deus, é um coração quebrantado, Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas iniquidades, perdoa as minhas iniquidades, ó Senhor, perdoa os meus inimigos, Senhor, os meus adversários, e libera o perdão para eles, Senhor, que o Senhor faça a tua vontade, o teu querer, mas aqueles, Senhor, que se desviam dos teus caminhos, Senhor, paralisa eles, coloca um freio neles, Senhor, em nome de Jesus.
Ó Deus, Deus maravilhoso, que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, as nossas petições, e Ele está, irmãos, quando nós colocamos os nossos corações diante da face do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, meu irmão, descansa agora na presença do Senhor. Descansa, porque os seus inimigos, eles já estão sendo derrotados. O Senhor paralisa eles, porque o Senhor é bom, é maravilhoso. Isaías 37, versículo 36 diz assim, né? Como eu já falei para os irmãos, né? O que aconteceu? Diante de todo esse quadro, né, da oração de Ezequias, da resposta vinda através do profeta, do livramento de Deus, do julgamento daquele rei perverso, tirano, que estava afrontando o exército do Deus vivo, que estava afrontando o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor colocou um basta nele, mas sabe por quê, irmãos? Porque alguém orou, porque alguém buscou a face do Senhor. Isaías, assim como Ezequias, eles estavam ali clamando a Deus, buscando a face do Senhor, e a congregação, porque quando Ezequias vai ao templo, irmãos, o templo não era um local particular, o templo é um local público, onde outras pessoas também estavam ali. Então ele manifestou publicamente para o povo, dizendo assim: olha, eu estou aqui buscando o Deus de Israel, busquem também esse Deus, porque ele é bom, o escape vem dele. Olha o que ele já fez lá para os nossos antepassados, os livramentos que o Senhor deu. O Senhor é o mesmo ontem e eternamente, o Senhor não muda, e o livramento dele é sempre na hora certa, meu irmão. Você pode ter certeza disso, na hora certa o Senhor dá o escape, né? O Senhor faz isso, que o Senhor é maravilhoso. Isaías 37, 36 diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Estava tudo morto lá, irmãos. É assim que Deus faz com o nosso inimigo. É assim que ele faz. Irmãos, nós não desejamos o mal do nosso próximo, mas você pode ter certeza que aqueles inimigos que têm se levantado contra nós, que têm zombado do nosso Deus, que o Senhor não vai permitir que eles permaneçam de pé. O Senhor irá paralisá-los. E como o Senhor fez com Senaqueribe, colocou um anzol no nariz dele. Irmãos, o final do Senaqueribe, os irmãos já sabem, né? Ele foi morto pelos próprios dois filhos dele lá foram e mataram, e depois um outro filho assumiu o reinado. É assim que o Senhor faz. E saiba de uma coisa, irmãos: nunca mais a Assíria conquistou Jerusalém. A Bíblia diz depois, mais para frente, porque o povo se desviou dos caminhos do Senhor, da presença de Deus. Então, quando o homem sai da presença de Deus, irmãos, a bênção do Senhor sai da vida do homem. As tuas bênçãos estão vinculadas a você se manter na presença de Deus. Então, enquanto Israel esteve na presença do Senhor, a proteção de Deus estava com ele. E a promessa do Senhor também. Mais para frente, então, não vão ser os assírios que vão derrotar Jerusalém, derrotar o povo de Deus e levar o povo cativo. Vai ser a Babilônia. Mas por quê? Porque o povo se desviou dos caminhos do Senhor, apesar que tinham profetas e havia um remanescente, mas o povo, irmãos, foi muito mal diante dos olhos do Senhor. O povo caiu na idolatria, na prostituição, na mentira, na iniquidade. E é isso, irmãos, que nos afasta de Deus. Então, meu irmão, como eu disse no outro vídeo, né? Não deixa que nada disso entulhe o teu poço, o poço de bênção, de prosperidade, de água viva que o Senhor tem para sua vida. O Senhor é bom o tempo todo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E descansa no Senhor. Descansa, confia no Senhor, irmãos. E mesmo que esteja demorando um pouquinho, o Pai aguenta mais, um pouco mais, fica mais um pouco na presença do Senhor. Mateus 6, 25, 26 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não tem de vós muito mais valor do que elas, irmãos? Nós valemos muito mais do que as aves do céu, do que a erva do campo. Você tem um valor muito mais especial para o Senhor. Mantenha-se na presença dele, fica com ele e coloca diante dele toda a sua ansiedade. Espera mais um pouco, faz como Ezequias, se rasga na presença do Senhor, se humilha diante dele, perdoa o seu próximo, ame o seu próximo, vá à casa do Senhor adorar ao Deus eterno, a estar ali de comum acordo com a igreja do Senhor, manifestando publicamente que você pertence a Jesus, mesmo que o mundo zombe do nosso Deus. Mesmo que o mundo zombe de nós, saiba que os nossos inimigos, que aqueles que zombam do Senhor, o Senhor vai pegá-los com um anzol pelo nariz e vai
paralisá-los, vai colocar um freio neles e nós teremos a vitória no nome do Senhor, porque o anjo do Senhor, a Bíblia diz que ele se acampa ao redor do que o teme e os livra. E assim como o Senhor livrou Jerusalém do ataque daquele exército do rei Senaqueribe e destruiu aquele adversário, assim o Senhor faz também nas nossas vidas, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. O que ele quer de nós, irmãos, é um coração quebrantado, um coração sincero na presença do Senhor. Que Jesus te abençoe e te guarde, meu querido irmão. Vamos orar, porque Jesus é bom, maravilhoso Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, engrandecido é o teu nome, Senhor. Como nós podemos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Senhor, que nós possamos tomar o cálice da salvação e invocar o teu nome, Senhor. Nos ajuda a estarmos diante de ti, Senhor. Ó, colocamos os nossos corações diante de ti. Quebranta-nos, Senhor. Nos limpa, nos purifica de todo pecado. Liberamos perdão para os nossos adversários e inimigos e colocamos os nossos inimigos, aqueles que zombam de nós, que zombam de ti, Senhor, diante da tua face, Senhor. Que o Senhor possa estar tomando as providências que o Senhor deseja segundo a tua vontade, porque o Senhor é soberano. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Nos dá o livramento e o escape, Senhor. Nos dá, Senhor, o perdão dos pecados. Nos dá, Senhor, a cura das nossas almas, a libertação, Senhor. Em o nome de Jesus eu oro a ti, Senhor, e desde já te agradeço. Visita, Senhor, a cada irmão. Visita, Senhor, toma as necessidades do teu povo em tuas mãos e nos dá vitória, Senhor. Limpa as nossas vidas, Senhor, de todo mal, Senhor, e nos abençoa para a glória do teu nome, Senhor. Que a sua palavra seja, Senhor, um encorajamento, Senhor, para nós continuarmos neste caminho, neste teu caminho, Senhor. Que nós possamos estar nas veredas da justiça todos os dias, que nós possamos habitar no teu templo, Senhor, para aprender ali junto de ti, através da tua palavra. Em nome de Jesus, eu entrego tudo em tuas mãos e oro a ti e desde já te agradeço. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu querido irmão, por estar até aqui comigo. Que Jesus te abençoe. Que o Senhor abra as portas para você. Coloque um comentário. Faça um pedido de oração, se for da tua vontade. Coloque ali um comentário. Compartilhe o vídeo para abençoar o canal, para que outras pessoas sejam atingidas por essa palavra que eu creio que é Jesus falando conosco. Deus é maravilhoso. E como eu sempre digo, irmãos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus.